Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023, gravando este vídeo mais precisamente às 3h36 da tarde do horário oficial de Brasília, edição de número 631 deste canal. Vamos que tem pouquinha coisa para falar hoje, né? Porque assim, corrida de São Paulo teve seus momentos de emoção lá durante duas largadas, a batida, a nona volta, o Norris pulando para cima do Verstappen, aí o Verstappen cansou da brincadeira e foi assumir a. Não foi assumir, ele já estava na ponta, mas ele foi sumir na ponta lá no Grande Prêmio do Brasil, Grande Prêmio de São Paulo, né, que é o nome oficial da corrida, que continua até 2030 no calendário da Fórmula 1. E o Max, assim, quebra o recorde de Alberto Ascari, que perdurava desde 1952, pela Ferrari. Ele, naquela temporada de 8 etapas, ganhou 6, 75% de aproveitamento. Com a vitória ontem, ele conquistou 85% de aproveitamento e mesmo que não vença as duas próximas provas, ele baterá o recorde com 77,3%. Um recorde de 71 anos. Tamanha é essa grandiosa temporada da Red Bull em 2023. A dominância que para muitos é monótona, obviamente não para outros, né? Principalmente para os holandeses e para os fãs do Verstappen, mas a verdade é que caso o Verstappen vença as duas próximas provas, aí nós estamos falando de um aproveitamento superior a 85% de vitórias no ano. É um desbunde. Ele que começou a temporada, foi a 17ª vitória, então se é 52 menos 17 dá 35 vitórias que ele começou o ano. Já está com 52 e olha, mais 3 anos, se continuar nessa toada, pega o Schumacher. Grandes as chances de terminar já à frente do Vettel. Você imagina, o piloto começa a temporada com o número X de vitórias e ganha 3 posições, né? Porque Senna, a 41ª, Prost, a 51ª e possivelmente o Vettel com a 53ª vitória. Então ele sobe 3 posições em uma só temporada no número de vitórias. Isso é bastante impressionante. Eu estou, obviamente, levando em conta ali dos top 10, né? Quem tem 2 vitórias e ganha 5 corridas no ano, sobe um monte de posição na quantidade de vitórias ali no ranking dos pilotos que mais conquistaram vitórias na Fórmula 1. Verstappen tem 524 pontos, é quase o dobro da pontuação. É quase o dobro? Não, é mais que o dobro da pontuação de Sérgio Pérez, que tem 258 e iria para 516, o dobro de 258, ou seja, é muita pontuação. A Red Bull tem 782 pontos e também bateu o recorde de maior número de pontos numa temporada por uma equipe, que era da Mercedes em 2016, aquela temporada guerra de foice no escuro entre o Rosberg e o Hamilton, que acabou com o título do Rosberg em 2016. E a briga pelo vice de construtores está viva ainda, muito porque a Ferrari conseguiu tirar mais 2 pontos da desvantagem que eles tinham para a Mercedes. A Mercedes agora tem 20 pontos de diferença, 382 a 362. A Haas, que entrou com um recurso sobre o resultado de prova de Austin 2 corridas atrás. Parabéns, Haas, vocês estão atualizados pra caramba. Era coisa para resolver em uma noite, demoraram 2 semanas para fazer o dossiê. Tá bem organizado lá na Haas. O André Stella, obviamente, criticou, né? Qual que é o sentido de 2 semanas depois você mudar um resultado de prova que não vai beneficiar diretamente a Haas, porque o Hülkenberg pularia para no máximo 11º. A Haas devia estar muito concentrada em arrumar um carro que não ande para trás durante as corridas, porque a sexta fila foi da Haas, ainda que tivesse a batida ali do Magnussen, tá bom, batidas acontecem. Agora o Hülkenberg
não fosse a quantidade de abandonos, né? Foram 6 abandonos durante a etapa, terminaria lá facilmente na 18ª colocação. Se fosse uma daquelas corridas monótonas sem abandono nenhum, terminaria lá atrás o Hülkenberg. Ricardo com ótimo ritmo de prova, AlphaTauri em geral com ótimo ritmo de prova, teve o Tsunoda também ali pontuando, e na briga ali pelo sétima, né? Pela sétima posição no Campeonato de Construtores, a AlphaTauri ainda está viva, está apenas 7 pontos atrás da Williams, 28-21. Alfa Romeo com duplo abandono e Haas, motivos óbvios, vão se distanciando, tem mais 2 provas para descontar 12 pontos. A Alfa Romeo tem que começar a colocar dois carros nos pontos com alguma frequência, né? Ou pelo menos as 2 próximas provas para poder descontar esses 12 pontos, né? E quando coloca 2 carros na zona de pontuação, a Alfa Romeo geralmente faz ponto baixo, né? Faz 6 mais 1, sei lá, 4 mais 1, né? Então, 12 ponticos, tem que tirar 6 pontos por prova, é muito para quem tá brigando ali entre a 13ª e a 9ª colocação em tudo que é corrida que tem. A McLaren definitivamente não termina o campeonato em terceiro, porque são 80 pontos de desvantagem, tem mais 88 em jogo. Muito difícil fazer dobradinha e a Ferrari não fazer mais ponto nenhum, né? 2 dobradinhas e a Ferrari não fazer ponto nenhum com esse carro, esse foguete da Red Bull. Então já dá para cravar que o terceiro lugar, a Ferrari é, na pior das hipóteses, terceira colocada no campeonato de construtores. Isso para o desenvolvimento do ano que vem é até mais negócio, que você perde menos tempo de CFD, menos tempo de túnel de vento, pode gastar um pouquinho mais. Então, é questão de trabalhar e ver se vale mesmo a pena se engalfinhar tanto. Precisa, tanto Ferrari quanto Mercedes, fazer uns finais de semana para os patrocinadores bem melhores do que eles fizeram lá em São Paulo. Porque a Mercedes completamente perdida no acerto do carro, o Hamilton tendo pneu para fazer só 5 voltas competitivas a cada stint, depois virava parecia que estava andando em cima de sabão o carro. E a Ferrari, que teve problemas de confiabilidade com o Leclerc e também com o Sainz. O Sainz, no final da corrida, estava tendo que trocar de marchas ali bem antes do tempo para não terminar de detonar tanto a embreagem quanto a caixa de transmissão. No mais, gente, Piastri e Ricardo pegos pela volta a menos no safety car, entraram no box ali com o carro e com os carros danificados, foram para a garagem, só que não deram a volta atrás do safety car. O Ricardo até falou, olha, mas não teve nenhuma volta de bandeira verde. O regulamento não conta isso, Ricardão. Desculpa, mas merecia ponto pelo ritmo que teve o Ricardo, que conseguiu descontar bastante diferença, inclusive descontar a volta para os últimos colocados ali durante a corrida. O Piastri fez a corrida que, né, aí também, né, gente, você já larga uma volta atrás, o seu índice de determinação de conquistar um bom resultado na corrida cai drasticamente. O próprio Ricardo falou isso, é natural, gente. Já vem, né? Já bota o capacete e fala, nossa, que delícia, serei o último, não importa o que eu faça. Tem como. Isso não agrada ninguém. Toto Wolff, eu falei de Mercedes, mas o Toto Wolff hoje disse que o carro é muito ruim, que a Mercedes fez o seu pior final de semana em 13 anos. E olha, o Toto Wolff vem classificando piores finais de semana em X anos há pelo menos 2 temporadas. Então, que coloque a barbinha de molho, já teve a saída agora do CTO, né, que é o Chief Technical Officer lá da Mercedes, é o manda-chuva lá da Mercedes na parte técnica, vai curtir sua merecida aposentadoria e descanso, vai fazer outra coisa da vida. Mas tem outra coisa para resolver que se chama George Russell. Menino desandou depois de Suzuka. E a rispidez que ele utilizou com os engenheiros no rádio lá no Brasil mostra que a relação já tá meio daquele jeito.
falar em relação meio daquele jeito, não. O Hamilton virou, pelo amor de Deus, mais 2 corridas e joga esse carro fora. Não quero mais nem sentar aí. Olha, W12, W13 para Mercedes, olha, salva de palmas uma só para não ficar muito feliz, tá bom? Muito ruim. O Leclerc, né, dá a chance pro Russell terminar em sétimo no campeonato, porque bateu, né, querido? São duas. A prova que vem agora, Las Vegas, sem ser nesse próximo final de semana, no outro, é prova de carro rápido. Espera-se que a Williams faça uma corridinha melhor do que fez lá no Brasil, né? Tanto a sprint da Williams foi ruim, o treino classificatório da Williams não foi tão bom. Ah, o Sargent chegou em 11º, mas com 6 abandonos, né, gente? 6 abandonos e 2 largando com uma volta atrás. Ou seja, tirou 8 concorrentes diretos. Chegaria em 19º, se, né? O se não existe, mas 19º, né, coração? Aí fica difícil. Fica bem complicado. E a Alpine, né? Aonde que der, faz uns pontinhos. E arrumaram lá 3 pontinhos ontem, no final de semana. Era o que dava para fazer. No mais, o Norris fazendo a melhor volta, tentando ali no final da corrida, né, parar depois, tava com 13 segundos de vantagem quando o Max voltou para a pista depois da sua parada, e ali ficou rezando para acontecer um safety car, porque o tempo de parada perdido com o safety car são 11 segundos em São Paulo, né, era a estimativa. Aí o Norris ficou 12, 11, nada. Na hora que a diferença bateu em 8,9, o pódio começa a entrar em risco. Aí chama o Norris, depois com o pneu mais novo, garantiu a volta mais rápida. Mercedes, olha, pensar que um ano vocês estavam defendendo o conceito zero pódio com a vitória em Interlagos, agora, ó, vai trabalhar. E tomara que esse carro do ano que vem seja melhor, porque eu duvido que o Hamilton fique até 2025 capengando com a Mercedes. Deve ter alguma coisa no contrato dele para ele falar, tá bom, chega, né? Leva. E Fernando Alonso, por último, não menos importante, que aula de defesa, que aula de combatividade, roubando na mão grande ali, na base da esperteza, a colocação do Pérez no final da curva 4, no final da reta oposta. E ali, meu querido, Alonsão colocando aquela famosa chopp na taça aquele famoso chopp na taça da Aston Martin, que depois de um terceiro e quinto agora, né? Depois de 3 finais de semana que não tava vendo a cor dos pontos praticamente, o Alonso com o Stroll, e o Stroll bom final de semana do Stroll, tá até de verdinho Aston Martin aqui, ó. Eles conseguiram ali dar aquela respirada. Dizem as boas línguas do paddock que a Aston Martin utilizou a configuração anterior às mudanças. Não acho que dê tempo, porque se eles levaram as novas configurações para o México, teria que alguém, depois da prova do México, passar a mão no telefone e falar: ó, essas peças que estão aí na fábrica, manda direto para São Paulo. Pode acontecer? Pode. Agora, se chegar a essa conclusão antes dos treinos livres, obviamente eles utilizaram de, de parte dos treinos livres para avaliar que peça que monta. Próxima prova, Las Vegas. Um horário para o povo brasileiro bem totoso, 3 da manhã, 7 da manhã aqui. Tomaremos um cafezinho. Depois de 3, 4 finais de semana me lascando com o fuso horário, dessa vez pelo menos termina na ascendente pro meu lado aqui. Tá acabando a Fórmula 1, gente. E a novela Voles e Sargent, a renovação. A seguir cenas do próximo capítulo. Ninguém sabe o que o Voles vai fazer com o rapaz. Na NASCAR, caí do cavalo. Não imaginava que Ryan Blaney, primeiro, durante a temporada regular, eu não imaginava que ele se classificar-se-ia para os playoffs. Aí classificou-se para os playoffs. Arrumou mais uns tecos lá de pontuação. Foi passando, foi passando. Quase ficou de fora por causa da punição lá em Las Vegas, que foi retirada. Aí passou por pontos. E chegou
em Phoenix, conquistando o título, sendo o melhor dos colocados ao final da prova, porque a prova foi vencida pelo Ross Chastain. E o Ryan Blaney colocou o título dele em risco durante a prova, que ele foi dar pancada na traseira do Ross Chastain para reclamar dos bloqueios que o Ross Chastain estava colocando dele durante a corrida. Eu não entendi porque que o Ross Chastain fez aquilo, porque não tinha nenhuma trackhouse no jogo e dos outros 3 pilotos, nenhum dos 3 é amigo dele. Então fez por pura pirraça o Ross Chastain, mas conquistou a vitória, obviamente, né, naquele estilo Chastain de ser, dizendo que vem quente pro ano que vem. Mas a Trackhouse, na verdade, precisa colocar um pouquinho as barbas de molho com relação a momento-chave de fechamento de corrida. Tem lá, por exemplo, teve agora em Phoenix, teve lá no Circuit of the Americas com o Reddick, mas são relances, são nuances de desempenho e final de corrida durante a temporada. O próprio Chastain passou poucas vezes perto da vitória, principalmente nessas últimas etapas no campeonato, e o Red, que não fosse a vitória dele lá em Austin, não estaria nos playoffs. Então, para pensar para frente, a Trackhouse que precisa arrumar um pouquinho, principalmente avaliar, né, se Daniel Suárez é realmente o segundo piloto que eles precisam. Não que a gente duvide da técnica de Daniel Suárez, mas a gente duvida da capacidade dele de acertar um carro. Isso ficou nítido esse ano a diferença entre o Ross Chastain e Daniel Suárez em termos de desempenho. Para a alegria do capitão, 44 títulos na história da Penske, mais um pro bolso. E sim, o 12 ganhou um título, primeira vez que foi lá para brigar pelo Championship 4. O Ryan Blaney não perdeu a oportunidade e conquistou e colocou o seu nome entre os grandes da NASCAR. Kyle Larson foi declarado vice-campeão, depois o William Byron e Christopher Bell. Ziquei o homem. Ziquei com força. Ele fez 1 ponto de playoff nessa última corrida. 0-1. Ele tinha 5.000 quando entrou na corrida, terminou essa corrida com 5.001. Olha, ainda bem que ele não fala português e nem tem noção da existência desse canal, senão vai me processar. E o William Byron, que depois de fazer uma boa prova, bons testes, bom treino, chegou para a corrida, o carro só andou para trás. E terminou na descendente. Ainda conseguiu vencer o primeiro estágio, o Byron, mas não deu. Fica assim, agora, né? Até o final do ano não tem mais corrida da NASCAR. Só lá em janeiro no Clash, lá no Coliseu de Los Angeles. E a gente vai acompanhar agora as cenas do próximo capítulo. Como é que vão ficar as vagas em aberto para as equipes que ainda têm vagas para 2024. Tem algumas equipes que estão na pindaíba. E será que Andretti anuncia sua entrada na NASCAR até o Natal? Interrogação. A Andretti está muito preocupado com a Fórmula 1. Enquanto não tiver a confirmação da Fórmula 1, eles não vão anunciar a NASCAR. Escreva o que eu estou falando. E tivemos o WEC. Tá bom. Teve os hipercar, mas eu quero dar todo e total destaque à primeira vitória de um trio exclusivamente feminino com a Iron Dames, com a Michelle Gattin, dinamarquesa, bota. Ela é bota de brigar com o Jan Magnussen aqui nos Stock Car 3, 4 anos atrás, daqui da Dinamarca. Eu já vi ela pilotando lá no circuito de Aarhus, quando ainda a Aarhus tinha ali em Marselisborg o circuito de rua. Amigo, que ela freia dentro de curva é freadas, distâncias de frenagem aloncianas que a Gattin fez. E essa vitória da Iron Dames estava maturando desde Le Mans, tá? A Iron Dames na 17ª hora estava liderando Le Mans, liderou depois na 20ª hora, aí o carro resolveu dar crepe, um atrás do outro. Ficaram sem a vitória lá em Le Mans, mas conseguiram a vitória no Bahrein. A última corrida da LM GTE AM, né?
agora vai ser GT3 do ano que vem. Coube a elas a honra. E assim, também na esteira de mulheres ao volante, a pilota Antonella Bassani conquistou nesse último final de semana o título da Porsche GT3 no Brasil. A pilota mais jovem a conquistar e a primeira mulher. É bota. Deu errado. Parte, né, da entrada dela lá, principalmente com o pessoal da W Series, com o programa de desenvolvimento de pilotos. Agora é juntar graninha e voltar, porque o lugar dela não, tudo bem, pode ganhar rios de dinheiro em Porsche GT3, Stock Car, seja feliz, se for esse o caminho. Mas o lugar dela é Fórmula aqui na Europa. Já nos hipercarros, a gente já sabia, como esperado, deu 8 com Boemi, Hartley e Hirakawa, que assim, depois de um ano de adaptação das outras equipes, né? A Jota, por exemplo, entrou durante o campeonato, a Penske andando com o Porsche pela primeira vez, Cadillac estreando, a BMW entra no ano que vem, a Lamborghini vai entrar no ano que vem, a Glickenhaus saindo, todo mundo se ajustando, a Toyota fez o dever de casa. Ainda que não tivesse conquistado a vitória lá, ainda que não houvesse conquistado a vitória lá em Le Mans, né, ficou a cargo da Ferrari, com uma surpresa geral, nem a Ferrari esperava que conquistaria a vitória, porque o próprio Hirakawa tratou de dar a mão para a Ferrari durante a corrida com aquela rodada, né, seu Hirakawa? Mas na hora de conquistar o título foram lá e carimbaram no Bahrein, que teve boas disputas durante a corrida, principalmente ali entre o Porsche da Jota e a Ferrari. Na LMP2, Robert Kubica, ele mesmo, junto com o Deletrat, com o Luiz Deletrat e com o Andrade, conquistaram o título da LMP2. E na LMGT AM, que é a categoria da Iron Dames, ficou com Keating, Katzburg e Varrone. Tá sim feita a temporada do WEC de 2023 na ascendente. Na ascendente, isso que importa, porque realmente merece. É uma categoria que, se a gente colocar a quantidade de empregos que essa categoria dá para todos esses carros, nós tivemos um grid com 28 carros. Bastante. Garantidos 28 carros, é bastante veículos automotores, bastante emprego. Então, tomara que continue na crescente o WEC. Bom, ficamos por aqui. A gente volta na quinta-feira para fazer prévia de MotoGP, que tem Grande Prêmio da Malásia, prévia do World Superbike, que também tem corridas chegando, e a nossa querida Fórmula 1 tem um descanso de uma semana, volta na semana seguinte lá em Las Vegas. Tá acabando o ano, gente. Acabando o Rally, né? Tem só o Japão agora para acontecer. O World Rally Cross já acabando também. Vai ter só Hong Kong. Já começaram os testes da Fórmula E. 2023, gente. Já subiu o Simone aqui pro canal. Grande abraço. Estúdio A significa sobe a vinheta. Tchau, tchau.